Olá pessoal, dando continuidade então ao estudo da circunferência, na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho aí sobre a equação geral da circunferência. Então vamos lá, nós vimos na aula anterior, da equação reduzida da circunferência, que esta daqui é a equação reduzida da circunferência. Nós vimos que para você determinar uma circunferência, você precisa do centro, das coordenadas do centro, que está aqui xc e yc. Então, lembrando que xc e yc são as coordenadas do centro, ok? Então, isso daqui me dá o centro da minha circunferência. E você precisa também do raio, certo? Então, para você determinar uma circunferência, você precisa do centro dela e do raio. Se a gente pegar aqui essa equação reduzida da circunferência e você desenvolver aqui esses quadrados aqui, o que vai ficar? Então, se eu pegar aqui, ó, x menos xc elevado ao quadrado, vai ser primeiro ao quadrado, x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2x vezes xc vai dar menos 2xc. E xc elevado ao quadrado vai dar xc ao quadrado, certo? Então tá aí. Fazendo a mesma coisa aqui, vai ficar y ao quadrado vai dar y ao quadrado. 2 vezes y vezes menos yc vai ficar menos 2y vezes yc. E yc ao quadrado, certo? Então tá aí, desenvolvemos então a equação reduzida é igual a r ao quadrado, certo? Vamos aqui só organizar essa equação aqui. Então vamos lá, o que vai ficar então? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xc, x, tá aqui, menos 2yc vezes y, mais xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, e agora passando esse r ao quadrado para cá, antes da igualdade, vai ficar menos r ao quadrado, ok? Então, observe, pessoal, que aqui eu tenho o que a gente chama de equação geral da circunferência, ok? Observe que esse x e esse y aqui são as incógnitas, certo? Da minha equação, de um ponto qualquer, ok? E esse xc e yc, certo? Esse xc e yc são as coordenadas do centro. E esse r aqui é o raio, ok? Então, eu tenho aí então que essa expressão ela é conhecida como a equação geral da circunferência, com centro em xc, yc e raio r, ok? Então, nos próximos slides aí, nós vamos entender essa equação aí, ok? Antes, eu só para a gente relembrar aqui, né, porque é importante, que eu tenho alguns produtos notáveis aí. O que é A mais B elevado ao quadrado, né? Eu até fiz isso daí quando a gente foi desenvolver a equação reduzida para a equação geral. Então, vai ser o quê? Primeiro ao quadrado, A ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes A vezes B, que dá 2AB, mais B ao quadrado. Então, tá aqui. E o que é A menos B ao quadrado? É o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 2A vezes B, mais o segundo, que é B ao quadrado, ok? Então, observe que de uma para a outra aí, a única coisa que altera aqui é exatamente esse sinal aqui, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, quanto que vai ficar x mais 3 ao quadrado? Então, vai ser primeiro ao quadrado, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então tá aqui, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado.
Então, resolvendo isso aqui, vai ficar x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3, 6x, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Outro exemplo, x menos 4 ao quadrado. Então, é o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes x vezes 4, mais o segundo ao quadrado. Então, resolvendo, vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes 4x vai dar menos 8x, e 4 ao quadrado vai dar 16. Então, isso aí, pessoal, foi só para relembrar, tá? Aqueles que não lembravam ou têm um pouco de dificuldade, né? Então, tá aí, só para dar uma relembrada. Então, voltando aqui, pessoal, a nossa equação geral da circunferência, né? Como que a gente, então suponha que no exercício ele te deu a equação geral da circunferência, certo? Como que você vai encontrar, porque o que é importante quando a gente vai fazer o estudo da circunferência? É você encontrar o centro dela e o raio. Para a gente determinar a circunferência, a gente precisa do centro e do raio. Então, é importante a gente ver como que a gente vai calcular, então, essas coordenadas. Ou seja, o xc, né, e o yc, que são as coordenadas do centro. E como que a gente vai achar o raio? Então, analisando a equação, essa equação geral aqui, observe que o coeficiente do x, que é o coeficiente do x, ele é igual a menos 2xc. Então, se eu pegar aqui, ó, esse coeficiente aí, ó, esse coeficiente de x, ele é igual a menos 2xc. Se a gente passar esse menos 2 dividindo, então, olha o que vai acontecer aqui, ó. O xc, ele vai ser igual, então, o quê? O coeficiente de x dividido por menos 2. Olha, Daniel, então, para eu achar o xc numa equação geral, é só você ir lá e pegar o coeficiente que está ligado na variável x e dividir por menos 2. Exatamente. O mesmo raciocínio nós vamos utilizar aqui em YC. Observe que se eu pegar aqui, ó, o coeficiente, esse menos 2YC, é exatamente igual ao coeficiente de Y, o que está ligado aqui no Y. Passando aqui o menos 2, dividindo o outro lado aqui da igualdade. Então, como que eu acho o YC? É só eu pegar o coeficiente, ou seja, o número, né, aquela constante que está multiplicando a variável Y, e dividir por menos 2. Ok? E como que eu vou achar, então, o raio? Observe, pessoal, que toda essa parte aqui, ó, ela não está ligada a nenhuma variável, nem a variável x e nem a variável y. Eu tenho aqui o xc e yc, que são as coordenadas do centro. Então, aqui eu tenho que xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual exatamente o meu termo independente, ou seja, aquele que não está ligado a nenhuma variável. Certo? Então, como que você vai achar o raio? Para você achar o raio é o quê? Após você ter encontrado o xc e yc, nos passos aqui anteriores, você então vem aqui, você vai igualar isso daqui ao termo independente e vai encontrar o R. Ok? Então, para ficar mais claro, nós vamos ver aqui alguns exemplos, tá bom? Vamos primeiro, então, aqui, o primeiro exemplo. Encontrar a equação geral da circunferência cuja equação reduzida é... Então, observe, pessoal, que aqui eu tenho a equação reduzida da circunferência, né? Para quem assistiu a nossa aula aí de equação reduzida, já deduz rapidinho, ó, qual que é o centro dessa circunferência? É menos 1 e 3, não é isso? O centro dela. E o raio é raiz de 16, que dá 4. Okay? Mas o que ele está pedindo aqui é para a gente encontrar a equação geral. Então, para a gente encontrar a equação geral, vamos desenvolver então esses quadrados aqui. Ó. Então, vai ficar primeiro ao quadrado, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x vezes 1, 2x. 1 ao quadrado, que dá 1. Agora aqui,
y ao quadrado vai dar y ao quadrado. 2 vezes y vezes menos 3 vai dar menos 6y. E 3 ao quadrado, 9, igual a 16. Ok? Organizando aqui, vamos pegar o que é variável aqui, x ao quadrado. Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho então x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y. E agora vamos lá. 1 mais 9, 10. Quando você passa o 16 para cá, fica menos 16. Menos 16 mais 10 vai dar menos 6. Certo? Então, tá aí. Essa daqui é a equação geral da circunferência. Pessoal, vamos fazer agora, aqui o exercício não está pedindo, tá? Mas suponha que ele tivesse te dado aqui essa equação geral. Vamos encontrar o raio dela? O raio e o centro? Então, para eu achar o centro, o que nós vimos no slide anterior? É só eu pegar o coeficiente de x, que é 2, e dividir por menos 2. Então, tá aqui, ó. 2 dividido por menos 2. Então, vai dar menos 1. Como que eu calculo YC? Então, eu vou pegar o coeficiente de y, que é menos 6, e vou dividir por menos 2. Então, tá aqui, ó. Menos 6 dividido por menos 2. Certo? É igual a menos 6 dividido por menos 2, dá 3. Então, tá aí. Então, o que vai ser o centro, então, dessa circunferência? Menos 1 e 3. Observe que nós já tínhamos visto aqui em cima, ó. Na equação reduzida, realmente, ó, o centro é menos 1 e 3. Ok? E como que a gente vai achar o raio agora? Então, nós vamos pegar a expressão. Então, nós vamos pegar essa expressão aqui e vamos o quê? Igualar ela ao termo independente. Qual que é o termo independente aqui? Menos 6. Então, vamos igualar. Então, nós vamos pegar essa expressão aqui e igualar a menos 6. XC eu já calculei, é menos 1. YC vale 3. Menos R ao quadrado, R é o que a gente está procurando, é igual a menos 6. Então, resolvendo isso daqui, vai ficar menos R ao quadrado, menos 6. Passa, então, aqui 3 ao quadrado dá 9, passa para cá menos 9. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, passa para cá menos 1. Então, menos 6 menos 9, menos 15. Com menos 1, menos 16. Então, menos R ao quadrado igual a menos 16, R ao quadrado igual a 16. Tira a raiz agora dos dois lados aqui. R é igual a mais ou menos 4, como o raio não pode ser negativo. R vale quanto? R vale 4. Exatamente o que a gente tinha deduzido anteriormente. Ok? Então, nós sabemos encontrar o centro da circunferência tanto numa equação reduzida quanto numa equação geral. E o raio também, né? Agora, claro, entre a equação reduzida e a geral, é muito mais simples você achar o centro e o raio na equação reduzida, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Olha lá, obter o centro, então ele quer que você obtenha o centro e o raio da circunferência de equação geral, e aí ele te deu a equação. Como que a gente vai achar, então, o XC? O XC é igual ao quê? Você pega o coeficiente de x e divide ele por menos 2. Então, tá aqui, ó. Menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Como que eu vou achar o YC? Eu pego o coeficiente de y e divido por menos 2. 6 dividido por menos 2 dá menos 3. Então, o que é o centro dessa circunferência? É 4 e menos 3. E como que eu acho o raio? Então, a gente joga aqui a formulinha, certo? xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? Ao termo independente, que é o menos 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar xc vale 4 ao quadrado, mais yc, que vale menos 3 ao quadrado, menos r ao quadrado, é igual a
menos 2, que é o termo independente. Então, vai ficar menos r ao quadrado, menos 2, 4 ao quadrado, 16. Passa para o outro lado da igualdade, menos 16. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Passa para o lado de cá, menos 9. Então, menos 16 menos 9, menos 25. Com menos 2, menos 27. Então, vai ficar r ao quadrado igual a 27. 27 eu posso escrever como 9 vezes 3. Raiz de 9 vai dar 3. Fica 3 dentro da raiz. Então, o raio vai valer quanto? 3 raiz de 3. Então, achamos aí, então, a minha circunferência. Essa equação geral dessa circunferência, ela tem o quê? Ela tem centro 4 e menos 3 e raio igual a 3 raiz de 3. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, é muito importante a gente analisar os coeficientes de uma equação, tá? Da equação para a gente identificar se ela é mesmo uma circunferência ou não. Por exemplo, nem sempre uma equação dessa forma aqui ela vai representar uma circunferência. E aí nós vamos ver quais são as condições que essa forma, que essa equação aqui representa para mim uma circunferência, né? Então, você tem que sempre analisar, para ela satisfazer e ser uma circunferência, ela tem que satisfazer essas três condições. Primeira condição, o A tem que ser igual ao B e diferente de zero, ou seja, tem que existir esse termo aqui, ó, ax ao quadrado mais by ao quadrado. E esse A e esse B aqui, o A e o B aqui, eles devem ser iguais. Ou seja, eu tenho que ter o termo x ao quadrado e y ao quadrado para representar uma circunferência. E esse A e esse B, eles devem ser iguais. Tá? Não necessariamente igual a 1, porque basta, se eles forem iguais, eu posso dividir toda a equação pelo mesmo número. Ok? Segunda condição, o C tem que ser igual a zero. Esse C aqui tem que ser igual a zero. Por quê? Se vocês observaram nas equações que nós vimos anteriormente, nas equações gerais, não existe esse termo x vezes y. Não existe. Ok? Então, o C tem que ser igual a zero. E a terceira condição, o cálculo do raio deve ser válido. Por que eu coloco essa condição aqui até de uma maneira mais informal, tá, pessoal? Porque às vezes, né, o que nós aprendemos? Você vai lá e calcula o xc e yc dividindo por menos 2, né? Foi isso que nós aprendemos. Então, você pega o coeficiente de x e divide por menos 2, tá aqui. E para você achar o yc, você pega o coeficiente de y e divide por menos 2. E para você achar o raio? Para você achar o raio, você faz x ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado e você iguala ele ao termo independente, a f. Mas nem sempre quando você vai resolver essa equação aqui, você vai ver que é possível você resolver ela no conjunto dos números reais, e isso representa uma circunferência. Nos exemplos que nós vamos ver nos próximos slides, isso vai ficar mais claro, tá bom? Mas as três condições são essas. O A tem que ser igual a B diferente de zero. O C tem que ser igual a zero, ou seja, não pode existir o termo x vezes y. E o cálculo do raio, ele deve ser válido. Vamos lá, vamos a um exemplo aqui. Verificar se essas equações aqui, então ele deu aqui duas equações, né? Então ele te deu essa equação aqui, né? E essa equação aqui. E pede para você verificar se ela representa uma circunferência. Então vamos analisar aqui a primeira equação. Então vamos ver. Para ela representar a circunferência, ela tem que satisfazer as três condições. Primeira condição, A é igual a B? Sim, né? Se a gente observar aqui, o A vale 1 e o B vale 1.
Então, A igual a B. E é diferente, né? Se é igual a 1, é diferente de 0. Então, primeira condição satisfeita. Segunda condição, o C é igual a 0? Sim. Observe que não existe aqui o termo x vezes y. Ok? Então, segunda condição satisfeita. Agora, terceira condição, o cálculo do raio é válido? Então, vamos calcular o raio. Para a gente encontrar o raio, eu preciso primeiro achar o xc. Como que eu acho o xc? Coeficiente da variável x dividido por menos 2. Então, tá aqui, 8 dividido por menos 2, dá menos 4. E o yc? Coeficiente do y dividido por menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. E como que a gente calcula o raio? Então, tá aqui ó, a minha expressão para eu calcular o raio. Xc ao quadrado mais yc ao quadrado, que eu já calculei anteriormente, menos r ao quadrado é igual a f. No meu caso, o f aqui ele vale menos 11. Certo? Quando você passar o r para cá, tá? Você vai chegar na expressão r ao quadrado e aí você passa o f para cá. Ok? Vai ficar aqui menos o f. Então, vai ficar o xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos f. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 16 mais 9 mais 11. 16 mais 9 vai dar 25 mais 11, 36. R ao quadrado igual a 16, tira a raiz, R vai ser o quê? Valer 6. Ou seja, o cálculo do raio aí foi válido, né? Conseguimos calcular o raio. Então, primeira condição, segunda condição e terceira condição satisfeita. Como as três condições foram satisfeitas, então ela representa sim uma circunferência. Beleza? Vamos na próxima então aqui. Então aqui eu tenho uma próxima equação. Será que ela representa uma circunferência? Pessoal, observem que aqui, ó, o coeficiente de A e B é 2. Eles são iguais a 2. Vamos pegar essa expressão e dividir tudo por menos 2? Então, dividindo tudo por menos 2. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4x, divide por 2, 10y, mais 31 igual a 0. Agora sim, nós vamos então fazer a análise. Certo? Então, observe que é importante, primeira coisa você fazer, tá, também, é você deixar esses coeficientes de x e y aqui, ó, igual a 1. Certo? Então, vamos lá. Primeira condição, A igual a B igual a 1, condição satisfeita. Segunda condição, C é igual a 0? Sim. Observe que eu não tenho termo x vezes y aqui. Né? E agora, e o cálculo do raio? Então, vamos lá. Ó. Coeficiente de x, calcular o xc, dividido por menos 2. Então, tá aqui. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Coeficiente de y, 10 dividido por menos 2. 10 dividido por menos 2 dá menos 5. Então, encontrei aqui o xc e yc. E o raio? Então, ó, r ao quadrado, né, vai ser xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos o f. Tá? O f vale 31. Então, aqui vai ficar o quê? 4 mais 25, 29. Menos 31, menos 2. Pessoal, observe que existe real. Tem como você tirar aqui raiz de menos 2? Raiz quadrada de menos 2? Não existe. Ou seja, o cálculo do raio aqui, ó, ele não é válido. Ele não é válido. Logo, a terceira condição não é satisfeita, né? O raio não existe. Portanto, a primeira condição sendo satisfeita, a segunda condição sendo satisfeita, mas a terceira condição não sendo satisfeita, logo, essa equação acima, ela não representa. Então, observe que essa equação aqui, ela não representa a equação de uma circunferência. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo aqui. Dada a equação, então ele te deu aqui uma equação e ele pede para você obter K. Então eu vou analisar agora essa equação em função de K para quando é que ela vai representar uma circunferência?
quando é que ela vai representar um único ponto? Quando é que ela vai representar um conjunto vazio? Então vamos lá, pessoal. Para eu identificar isso, a gente vai precisar fazer o cálculo do raio, né? Mas para eu calcular o raio, eu preciso primeiro encontrar o xc. Como que eu vou encontrar o xc? Coeficiente do x, que é 2, dividido por menos 2. Então, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Como que eu encontro o yc? Coeficiente de y dividido por menos 2. 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Então, aqui eu achei o xc. Então, o centro da minha circunferência é menos 1 e menos 4. Então, vamos agora calcular o raio. Então, xc ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado. Essa expressão aqui eu vou igualar ela ao termo independente. O que é o termo independente? K. Então, vai ficar, menos 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado menos r ao quadrado é igual a K. Resolvendo isso daqui, então, vai ficar... Passa o r ao quadrado. Então, vai ficar... Pode passar o r ao quadrado para cá. Tá? Vai ficar r ao quadrado. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, vai dar 1. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 1, 17. Passa o k para o lado de cá, vai dar menos k. Então, vai ficar r ao quadrado igual a 17 menos k. Aqui, pessoal, que nós vamos, então, a partir daqui que nós vamos fazer agora uma análise. Observe que para você calcular o raio, você depende do valor de k, ok? Então, quando é que isso daqui vai representar uma circunferência? Observe que o raio ao quadrado é igual a 17 menos k. Isso daqui vai representar a circunferência quando esse r ao quadrado ele for um número positivo. Ou seja, quando 17 menos k for maior do que zero. Então, quando é que ele vai representar uma circunferência? Quando esse r ao quadrado for um número maior do que zero. Mas o que é o r ao quadrado? É igual a 17 menos k. Então, no lugar do r ao quadrado, eu vou substituir 17 menos k. Então, aqui vai ficar menos k maior, passa para lá, menos 17. Pessoal, quando a gente multiplica agora aqui tudo por menos 1, observe que a desigualdade, você tem que mudar. Então, vai ficar k, se aqui é k, menos k maior do que menos 17, multiplica por menos 1, vai ficar o quê? K menor do que 17. Ok? K menor do que 17. O que significa, então? Que se o meu k for um número menor do que 17, ele vai representar uma circunferência. Pessoal, quando é que ele vai representar um ponto? O Adenir vai representar um ponto quando o raio for zero. Porque a distância do centro, você pegar até um ponto, outro ponto qualquer, se o raio for zero, então a equação vai representar um ponto. Então, quando é que isso vai ser então igual a zero? Quando esse 17 menos k for igual a zero, ou seja, quando o k for igual a 17. Por quê? Porque se o k aqui for igual a 17, 17 menos 17 dá zero. Se o raio é zero, então ele vai representar um ponto. E por fim, quando é que ele vai ser um conjunto vazio? Olha, quando o k então for o quê? Se menor que 17, ele é uma circunferência. Se igual a 17, ele é um ponto. Então, ele vai ser um conjunto vazio quando o quê? Quando o k for maior do que 17. Aí ele vai representar o quê? Opa, aqui não é ponto, tá? Ele vai ser um conjunto vazio, certo? Então, ele vai representar um conjunto vazio. Beleza? Então, tá aí. Para você analisar em função de k, é só você ver quando esse r ao quadrado ele vai ser um número maior do que zero. Então, que você tem que analisar isso daqui, ó. Quando esse r ao quadrado ele for maior do que zero, vai representar uma circunferência. Representa uma circunferência. Quando esse r ao quadrado
ele for igual a 0, isso vai representar o quê? Vai representar um ponto. Vai representar um ponto. E quando esse r ao quadrado, você estiver resolvendo ele, e ele der um número menor que 0, ele vai representar o quê? Vai ser conjunto vazio, né? A equação não tem solução. Beleza? Pessoal, então aqui para finalizar, deixo aí para vocês o que nós vimos até agora sobre circunferência, um resumo, tá? Que é importante você saber. Uma é a equação reduzida, certo? Então eu tenho aqui a equação reduzida, ok? E aqui eu tenho a equação geral. A equação reduzida é bem direto você encontrar o centro dela e o raio. Na equação geral, nós já vimos que para você encontrar o centro, você tem que pegar o coeficiente de x e dividir por menos 2, certo? Tá aqui. Para você achar YC, o coeficiente de y dividir por menos 2, tá aqui. Achando XC e YC, então você vem e acha o seu raio aqui, beleza? E nós vimos que ao você calcular o raio aqui, certo? O que você tem? Você pode pode acontecer três coisas. Esse raio ele ser maior do que 0, r o raio, né, ao quadrado. Esse r ao quadrado ser maior do que 0, aí vai representar uma circunferência. Esse r ao quadrado ser igual a 0, ele representa um ponto. E esse r ao quadrado ser um número menor do que 0. E aí vai ser conjunto vazio. Tudo bem? Então, deixo aí para vocês uns exercícios para vocês praticarem. Tá? É importante, esses exercícios aí é para vocês fixarem, né, o que nós vimos aí nessa aula. Tá? Em cima exatamente dos exemplos feitos aí. Ok? Então a gente encerra aqui a nossa aula sobre equação geral da circunferência. Um abraço a todos.